Em geral, quem opera aí no mundo jurídico tende a não gostar muito dos conceitos aí dessas aulas assim de economia que utilizam muitos gráficos aí. Então eu tentei tirar o máximo aí para tornar mais prazerosa aí a assimilação aí. Mas vamos retomar, porque são alguns conceitos aí que são muito úteis aí à frente aí para quem vai ingressar na área do direito econômico. Então vamos abordar agora, a gente viu a situação de equilíbrio em um determinado mercado, vamos agora entender a noção de equilíbrio geral. A noção de equilíbrio geral é uma situação mais do que hipotética, assim, digamos assim, é uma abstração teórica maior ainda do que aqueles pressupostos da concorrência perfeita. Por quê? A situação do equilíbrio geral é uma situação que uma situação a qual todo país aspira, que é a situação seguinte, de equilíbrio em todos os mercados existentes. É uma situação de equilíbrio de todos os mercados da economia, de tal maneira que o bem-estar social seja o máximo possível. Então é uma abstração teórica maior ainda do que aquelas abstrações aí da concorrência perfeita, né? Então, e esse equilíbrio de todos os mercados parte do princípio que a gente tem uma situação de eficiência alocativa máxima da economia. Então a gente chegou numa situação em que, na verdade, não tem como melhorar. E aí, esse conceito se liga até ao próximo conceito, que é o conceito de eficiência de Pareto. Como a gente chegou numa situação de equilíbrio em todos os mercados, que não tem como melhorar, tem essa noção da eficiência de Pareto, que é a seguinte, esse conceito de eficiência de Pareto, que é o seguinte: numa condição de eficiência de Pareto, não é possível melhorar a situação de uma pessoa sem piorar a de outro. Ou seja, chegou-se ao ponto ótimo em termos de trocas da economia, em termos de interação da economia, de tal maneira que você só pode melhorar a situação de um piorando a de outro. Tá? Lembrando que esse é um conceito de eficiência. Não existe um conceito embutido a esse de eficiência de Pareto, não existe uma noção de equidade associada a esse conceito. É possível, plenamente possível, chegar a uma situação de eficiência de Pareto extremamente desigual. Ontem, no exemplo, a tentativa foi deixar Foi Diogo ou o Thiago sem um bem? Foi você, né? Do ponto de vista da eficiência de Pareto, era perfeito. Mas, infelizmente, parece que do ponto de vista da justiça, né, você ficou de fora. Então, era uma situação que era injusta. Você o colega ficou com pena e eu fui com dois pontos. Mas a intenção era mostrar que, depois desse equilíbrio geral, depois daquelas trocas todas, mesmo assim ficou uma situação de injustiça, né? Na verdade, nessa dinâmica mostra um pouco isso, que a gente, depois de tantas trocas aqui, a gente chegou a uma situação próxima à situação de eficiência de Pareto. Quer dizer, você pode melhorar a situação de um se tirando de outro, porque está todo mundo satisfeito, as trocas já foram exauridas no mercado, né? Então, chegou a uma situação próxima. Isso daí é a noção da eficiência de Pareto. Quer dizer, todas as trocas ocorreram nos mercados de tal maneira que você só pode melhorar a situação de um piorando de outro. Lembrando, novamente, que isso não tem nada a ver com a distribuição, com a equidade da economia. É bem possível que seja atingida a situação de eficiência de Pareto e que essa eficiência de Pareto seja extremamente desigual. A igualdade vai variar muito em função das dotações iniciais que têm os agentes, né, para celebrar as trocas no mercado, né. Mas só passando para vocês aí essa noção da eficiência de Pareto, da eficiência alocativa de Pareto, que é importante. Bom, então na verdade nessa situação de equilíbrio pleno geral de... desculpa. Não sei se você vai abordar depois, mas no comparativo do ótimo de Pareto com o critério do Calvin-Lewis. Ah, tá. Você vai trabalhar isso? Não, isso daí eu acho que é mais avançado, mas é questão interessante. Isso daí é bem interessante. Porque você trabalha... Esse é o mais utilizado. Exatamente. Isso aí, como é um pouco mais avançado, a gente optou em não abordar. Não abordar, mas acho que foi partir
da eficiência de Pareto vai chegar a Caldon-Higgs. Então, nessa situação aí de eficiência alocativa de Pareto, na verdade a gente tem uma situação aqui próxima à situação vislumbrada aí por Adam Smith, né, com a mão invisível aí. Ou seja, é uma situação que você não tem intervenção do Estado na economia, mas que por meio das trocas, das interações, por meio do respeito às leis naturais aí do mercado, da oferta e da demanda, você chega a uma situação em que, por meio da interação, por meio da interação dos interesses individuais, você chega à situação máxima de bem-estar coletivo sem qualquer interferência do Estado. E essa foi, na verdade, a grande contribuição, né, do Adam Smith, no fundo, foi essa, porque até então, e aí Adam Smith escreveu em 1776, né, no século XVIII, no final do século XVIII, Adam Smith, para poucos sabem, vocês sabem qual é a nacionalidade do Adam Smith? As pessoas assim, eu descobri não faz muito tempo que eu descobri, eu sempre achei que era inglês. É escocês, então a grande contribuição do Adam Smith foi, na verdade, chegar a essa conclusão que, por meio da interação dos interesses individuais, cada qual buscando o seu lucro, maximizar a sua utilidade, seu bem-estar, poderia se chegar a uma situação de bem-estar coletivo máximo. Até então era impensado isso. Até então se pensava que para a promoção do bem-estar coletivo era sempre necessária a intervenção do Estado, né? Uma intervenção ativa do Estado. Não se poderia chegar aí a essa situação por meio, simplesmente, cada qual procurando seu interesse individual, né? O liberalismo econômico, né? O liberalismo econômico. Vem daí, né? Cada um querendo, buscando seu próprio interesse, interagindo no mercado, chega a essa situação de bem-estar coletivo. Então, por exemplo, se eu como carne, ovos e tomate, por exemplo. Então, o Adam Smith pregava que seria melhor, em vez de eu tentar produzir tudo isso, seria melhor eu me centrar naquela produção na qual eu sou mais eficiente, por exemplo, produção de tomate, tentar maximizar o meu lucro naquilo e trocar no mercado, tentar oferir o máximo de lucro no mercado por meio das interações. Se cada um fizer isso, procurando cada qual o seu interesse individual naquilo que ele é mais eficiente, a economia como um todo vai se beneficiar, né? O resultado, o bem-estar social, coletivo, seria o máximo possível aí por meio dessas interações, né? Esse daí é a ideia do equilíbrio geral, da eficiência de Pareto, que está toda implícita nessa ideia aí do Adam Smith, né? Então, até então, a gente viu, chega aqui no ponto 7, lá daqueles tópicos que a gente viu no início, a gente viu as situações aí na verdade, de concorrência perfeita, de equilíbrio de mercado, eficiência de Pareto, situações em que o mercado funciona, né? Os pressupostos aí da concorrência perfeita são aplicáveis, né? Só que a gente sabe, né? A gente mesmo viu que isso daí é uma abstração teórica, né? Útil para explicar a realidade, útil para ser uma situação a qual se almeja chegar, né? Mas a gente sabe que o mundo real não é assim, né? Então a realidade é diferente. Então, no mundo real existem falhas de mercado. Existem falhas de mercado, né? Então, é importante a gente estudar aqui, em economia, e a microeconomia é um objeto de estudo da microeconomia, essas falhas de mercado. O que seriam essas falhas de mercado? Se define em geral como a incapacidade do mercado levar o processo econômico a uma situação social ótima, né? A OCDE diz que essas falhas de mercado, nesse estudo de 94, né, impedem o mercado de alocar os recursos do mais alto interesse da sociedade, atingindo aquele equilíbrio ótimo, aquela situação de ótimo de Pareto que a gente viu. Então, essas situações de falhas de mercado seriam as situações que o próprio nome diz, o mercado não funciona, que demandariam, portanto, alguma ação do Estado para remediá-las, para saná-las, né? Então, a gente estava naquela situação de abstração teórica aí, de equilíbrio, né, dos pressupostos da concorrência perfeita. Agora a gente passa a abordar as falhas de mercado. E basicamente a gente vai abordar essas 4 principais falhas de mercado. Só fazer uma adendo aqui. Agora realmente eu acho que a gente entra naquilo que, enquanto juristas, né, nos interessa muito, que é compreender que essas falhas de mercado
de alguma maneira, algumas delas justificam intervenção estatal. Mas como vimos ontem também no teorema de Coase, Coase tem uma posição um pouquinho diferente. Olha, pode ser que mesmo na existência de falhas de mercado, o importante é diminuir o custo de transação. Então, a fixação desses conceitos de falha de mercado que a gente vai estudar agora, eu acho que é bem interessante. Se vocês puderem anotar e participar, acho que vai ser bem legal. Bom, na verdade, ontem a gente abordou um pouco essa primeira fase de mercado, né? Que são as externalidades, né? Quando a gente estudou aí o teorema de Coase, né? A gente se deparou com uma situação de externalidade negativa, né? Naquele exemplo, vocês lembram? O barzinho, né? Que o pessoal fica até altas horas tocando música alta, e isso daí prejudica os alunos, né, numa escola pública ao lado, né? Então é uma situação que a gente chamou de externalidade negativa, né? Então o que seriam então essas externalidades? É uma falha de mercado, que nem eu falei, que pode ser entendido como um impacto sobre terceiros. É uma ação de um agente que influencia outro agente, que tem um impacto em outro agente, e esse impacto não está refletido no sistema de preços, né? Então é uma ação de um agente tendo um impacto em outro agente, e esse impacto não está adequadamente refletido no sistema de preço, nas trocas entre os agentes, né? E aí, basicamente, essas externalidades podem ser de dois tipos, né? As externalidades positivas e as externalidades negativas, né? A gente viu o exemplo, né, de uma externalidade negativa. Então a gente viu ontem, a gente pode também pensar em outro exemplo, que em geral é um exemplo que se utiliza muito, um exemplo de uma fábrica de refrigerantes, né, que utiliza água de um rio, né? Então pega água limpa, utiliza e joga de volta água suja no rio. Mais abaixo tem outra fábrica que utiliza a mesma água do rio. A água dessa segunda fábrica vai estar mais poluída, né? Então você tem aí um exemplo típico de uma ação de um agente, né, influenciando outro agente, e isso daí não está expresso aí nos preços aí da economia, né? Então é um exemplo de externalidade negativa. Qual a tendência aí no cenário de externalidade negativa? A tendência é que o agente que sofre esse impacto, ele tem um custo. No exemplo aí do produtor do rio, ele tem um custo da água mais poluída. Então, ele tem um custo, e esse custo vai se refletir o quê? Numa oferta menor de bens na economia. Então você tem aí uma ineficiência na economia gerada por essa externalidade. Então, a ação de um agente refletindo no outro, sem que isso esteja refletido aí nos preços. Então isso gera um custo, e aí, consequentemente, a quantidade ofertada por esse agente seria menor, então, na economia. Assim, um outro exemplo que poderíamos visualizar mais facilmente a questão da externalidade negativa, não sei se vocês lembram da cidade de Cubatão, aos 20, 25 anos atrás, lembram? Cubatão era absolutamente um local irrespirável, não é verdade? As pessoas lá sofriam doenças de todo tipo por conta da poluição, isto é, tinha um excesso de fábricas ali que poluíam demais. Muito provavelmente o custo da doença, do desconforto que aquelas pessoas que moravam ali sentiam, não estavam refletidos nos preços daqueles produtos que aquelas empresas vendiam, né? Então é isso que é uma externalidade negativa, porque se fosse cobrar ali o desconforto, as doenças daquelas pessoas, provavelmente o preço daqueles produtos que aquelas empresas vendiam seria muito maior, não é verdade? Logicamente depois o Cubatão, com várias políticas, né, no sentido de controlar a poluição, melhorou bastante. Mas esse é um exemplo clássico de externalidade negativa. E aí é um bom exemplo aí. A solução em geral que se propõe nesses casos de externalidade negativa, que nem eu falei, as situações de falha de mercado demandam uma ação do Estado para sanar essa situação e trazer de volta a economia para uma situação eficiente, né? Então a solução clássica que se dá ao problema da externalidade negativa é taxar o agente que está causando o efeito negativo no outro agente, né? Então, no caso aí, no exemplo aí da produção aí dos refrigerantes, seria
cobrar uma taxa sobre aquele primeiro agente que está jogando água suja no rio, exatamente no montante da água que ele joga, da água poluída que ele joga no rio, né? Isso aí traria de volta a economia aí a uma situação aí de equilíbrio, né? E aí isso aí seria a forma assim de resolver esses problemas aí das externalidades negativas, em geral a forma clássica. Alguém mora aqui já morou no Bay Park? Eu sei que os colegas advogados da União, quando chegam, um monte de gente vai morar lá, né? No Bay Park. Ali no Bay Park costuma ter um barulhozinho bem razoável, não tem? Das festas que fazem ali. Ali é uma externalidade negativa, isto é, você que não dorme à noite, não está embutido no sistema de preço, né, daquelas pessoas que estão desfrutando daquela festa, é um impacto no seu sono. Provavelmente isso daí tem um impacto aí no mercado de locação de imóveis naquela área. De alguma maneira. De alguma maneira. Então provavelmente deve reduzir o poder de atração desses imóveis ali, né? Então o ideal seria, para resolver isso, seria talvez cobrar uma taxa de quem provoca essa externalidade negativa, né? Do ponto de vista econômico, lógico. Tem que ver a viabilidade aí. Existem externalidades negativas e positivas, né? Que são, que na verdade é a primeira falha de mercado. A segunda falha de mercado, que a gente vai ver, são os chamados bens e serviços públicos, né? Bens e serviços públicos. E aqui só fazendo, chamando a atenção que na verdade esse conceito econômico não tem nada a ver com conceito aí, com um conceito legal, né, a respeito do assunto, né? Bem público, na verdade, vocês vão ver que os bens ditos públicos aí para o direito, né, são aqueles que são definidos aí pela Constituição, pelas leis, né? Na verdade é meio que uma definição até tautológica, né? O que é bem público? Tudo aquilo que a lei diz que é, né? Não está influenciando em nada do outro. Consumo não rival nessa aula. Lógico que isso depende em função do número de pessoas aqui. Vai chegar, por exemplo, se colocar 200 pessoas aqui, vai chegar um momento que vai ficar rival o consumo, porque o cara de número 200 que entrar aqui, talvez não caiba para ele, ele vai começar a ouvir mal. Então aí, a partir desse momento, passa a ser rival. Então, é um exemplo de rivalidade de consumo. Eu lembro quando a gente... Não, assim, depois a gente poderia lançar algumas perguntas, né? Por exemplo, de alguns bens. Educação é um bem rival? É um bem de fácil exclusão? É um bem público? Educação? Saúde é um bem público? Propriedade intelectual é um bem privado, público? É fácil excluir? Não é? Propriedade intelectual. É interessante. Eu acho que nós vamos cair na saúde e na educação. Tem recursos para atender todo mundo, né? Como é que é? Nem sempre o governo tem recursos para atender todo mundo, na saúde e na educação. Mas como o Pedro aqui explicou, por exemplo, querendo ou não, isso aqui tem um caráter educativo, né? De alguma maneira é possível excluir pessoas dessa palestra, né? Tem um número aqui restrito, mesmo que tenha um meio aqui de transmissão, mesmo assim também ainda tem um limite, né? Então, de alguma maneira é possível fazer essa exclusão, né? Uma rodovia, por exemplo, é um bem público desse ponto de vista, de exclusão, com essas características que nós apontamos aqui, ou não? Uma rodovia. Você quer. Tem como você excluir, né? É um pouco complexo a exclusão, mas dá. Sem parâmetros maiores, fica difícil assim, aumentando os parâmetros. E uma educação, juridicamente, ninguém tem dúvida que é um bem público, mas com esse conceito econômico, acho que no país é claro que não chega a esse conceito perfeitamente. Não, mesmo ensino básico, se você for uma comunidade, um município mais distante, uma zona rural, vai ter isso. Aí você pode justificar a intervenção do Estado na educação, provendo educação, pelo ponto de vista da externalidade positiva que ele cria, né? Não pelo fato de ser um bem público, né? Talvez a fundamentação da intervenção mude, né? Antes, vou falar sobre propriedade intelectual, mas antes vamos para um exemplo do dia a dia, assim. Eu lembro quando estava estudando isso em São Paulo, eu morava numa república, né? Com 5 pessoas, né? E aí a gente estava discutindo se pagava ou não TV a cabo lá para a República. 5 pessoas morando, né? Aí a gente começou, todo mundo economista, pensando, aí falou, um amigo meu me virou assim e falou,
Cara, essa TV a cabo é um bem público pra gente, não é não? Porque na verdade, o que acontece? 5 pessoas lá consumindo lá, ligando a televisão para ver a TV a cabo. O consumo de um, na verdade, não vai influenciar o consumo de outro. São 5, o cara consumir mais não vai consumir de outro. Ou seja, o consumo não rival. Segundo, complexo, quase impossível você excluir lá. A empresa ia fiscalizar quem ia assistir a... Não, lá, na empresa não, lá mesmo na República, vamos supor que um cara chega e fala, são 5. Aí o cara fala, não, eu não quero TV a cabo, os outros 4 querem. Mas tudo bem, a gente vai pagar, mas você não vai assistir. O que a gente vai fazer? Vai colocar um biombo na sala, quando ele passar vai colocar uma venda na cara dele. Ou todos pagam ou nem pagam. Senão o cara tem um efeito. Aí vem a segunda, o desdobramento, né, a consequência. O que acontece com os bens públicos? Tem a tendência ao cara que não pagar pegar carona naqueles que pagam. E aí, avançando aqui, então, o que acontece? Bom, então, nesse exemplo, o TV a cabo lá na minha república era um bem público. Reunia as características. É a questão do controle remoto, né? É mudar o canal, eu vou consumir isso aqui, você vai consumir o seu depois na represa. Mas aí o controle remoto podia estar, qualquer um podia pegar, né? O acesso era para todos, né? É interessante. Então, na verdade, o que acontece com o bem público? Primeiro, como o consumo é não rival, você tem uma tendência natural ao superconsumo. O fato de um consumir a mais não vai influenciar nada para o outro. Tem tendência ao superconsumo, por um lado. Por outro, como é quase impossível excluir, qual o incentivo de um agente privado a ofertar esse bem? Qual é a natureza, qual a origem do lucro? O que propicia, possibilita o lucro é a exclusão. Quem não paga não leva. Aqui é quase impossível excluir. Então imagina, põe os dois efeitos juntos. Por um lado, tendência a superconsumo, todo mundo querendo. Por outro lado, não tem como excluir quem não paga. Como é que um agente privado vai ofertar esse bem? Impossível. Daí a razão. O Estado tem que prover esses bens. Então, nesse caso, não tem como o Estado não prover esses bens, que reúnem essas características. Um exemplo clássico também que vai aparecer quando vocês começarem a ler mais sobre direito e economia é o exemplo do farol. Farol no litoral, né? O navio que passa ali, que é ajudado pelo farol, você não tem, se aquilo ali fosse privado, você não teria, olha, você passou aqui na minha área e utilizou da ajuda que esse farol traz aqui para você, então você vai me pagar. Você não tem, é muito difícil você excluir quem vai utilizar daquele sinal de farol. Por isso que normalmente os faróis são públicos, nas marinhas que providenciam esses faróis ao longo da costa. Você tem até casos de experiência de faróis privados, mas acho que não funcionam bem não, né? Pelo menos a literatura fala também de ciência de faróis privados, mas parece que eles não conseguiram, de fato, excluir o uso dos faróis. Agora é interessante voltar aqui, de repente, tentar pensar em termos de propriedade intelectual. O que a propriedade intelectual protege? É o conhecimento, né? Então vamos pensar. O conhecimento, na verdade, ele reúne características de bens públicos, né? Porque o fato de um consumir mais não quer dizer que o outro vai consumir menos. Então, o consumo é não rival. E, por outro lado, é muito difícil você excluir quem não paga. Porque você pode reproduzir muito facilmente conhecimento. Tanto é que os produtos piratas estão aí para comprovar isso. Então, qual é o grande problema da propriedade intelectual? Reúne características de bem público, só que são bem privado porque está normativamente determinado. Daí a dificuldade, que é o que o Alfredo Buller aborda muito bem. Tem um artigo lá do Buller no livro, se alguém quiser eu posso trazer, que ele trata justamente disso, ele questionando a questão da propriedade intelectual, como ela está montada atualmente, ele defendendo que ela é basicamente um bem público, ela não tem características de um bem privado. Então, por isso, talvez ela não merecesse essa proteção toda. Tem outras questões também por trás envolvidas, que é o incentivo à produção intelectual que precisa, de alguma maneira, ser incentivada, né? Mas a dificuldade de exclusão dos bens intelectuais. Isto é, se eu ouço uma música de Gilberto Gil, você pode ouvir também, não vai fazer nenhum efeito para ninguém. Por aí pode se reproduzir aos montes, né? Se eu vejo um quadro de Picasso, tá para
para milhares de pessoas ver aquele quadro, né, o tempo inteiro, né, sem excluir o outro. A grande dificuldade é essa mesmo, dos bens da propriedade intelectual, uma fórmula que permite a produção de um determinado bem que pode ser reproduzida ad infinito também, né? Essa é uma dificuldade da propriedade intelectual. Ela tem características também de bens públicos. Talvez seja interessante. Oi. No caso, a educação e a saúde não são bens públicos. É a intervenção do Estado. Na verdade, eles não são. Do ponto de vista econômico, não, né? Do ponto de vista econômico, ela não reúne características de bens públicos, né? Esses dois bens, né? O Estado resolveu intervir, né? Ele intervém... Economicamente não é um bem. Não. Do ponto de vista econômico, não. Intervém pelas externalidades positivas que eles causam na economia. Entraria mais no caso aí do que eu te falei do bem meritório, né? Bem meritório. Como são aqueles bens que geram tantas externalidades positivas, né? Então, que é o caso da educação, né? Saúde, né? Então, se você tem, por exemplo, uma população mais educada, isso daí vai gerar efeitos, vários outros efeitos positivos que até fariam com que não fosse tão necessária a atuação do Estado depois. Por exemplo, o caso da vacinação. Se uma pessoa se vacina, ele não vai estar transmitindo, né, aquele vírus, então vai até levar uma economia do Estado que poderia ter que tratar daquele doente, mas no futuro. Então, nesse caso, justificaria uma ação do Estado pela externalidade positiva que gera, né, para a economia, né? Então, eu recomendo aí quem tiver interesse aí, gostou desse assunto, a leitura, né, do Bullard, né? Esse artigo eu acho que não está, né? Não está, não? Não. Eu vou trazer amanhã, tirar a cópia e passar para vocês. Esse artigo do Bullard sobre a questão da propriedade intelectual, da proteção da propriedade intelectual. É um artigo bem instigante do ponto de vista intelectual. Bom, então essa é a lógica racional que está aí por detrás aí da provisão desses bens públicos aí por parte do Estado aí que são explicados em termos econômicos. Lembrando aí de acordo com a intervenção aí da colega, na verdade nem sempre existe essa sintonia entre o que é bem público de acordo com a norma, com a lei e com a lógica econômica, né? Que é o exemplo da educação, saúde, né? Então, você vê, o que é? De acordo com o direito, a definição de bem público é o que a lei diz, que a Constituição diz que é bem público, né? Então não tem essa racional, essa lógica por detrás, né? Então, é importante se lembrar, né? Vamos só abordar aqui rapidamente aí a situação aí clássica da economia, que é chamada tragédia dos comuns. A situação de tragédia dos comuns é uma situação em que existe rivalidade de consumo, né? E é difícil a exclusão, né? Então, por um lado, você tem uma característica de bem público, por outro, você tem uma característica de bem privado, né? Então, isso é uma situação que reúne essas características que a gente chama de tragédia dos comuns. A gente pode pensar numa situação que é o exemplo mais clássico aí em economia, em que determinados agentes podem explorar os recursos de uma floresta, digamos assim, né? Então, a floresta é grande assim, então o fato de alguns agentes começarem a explorar essa floresta faz com que menos recursos estejam disponíveis para outros, né? Então você tem rivalidade no consumo daquela exploração da floresta, né? Por outro lado, é muito difícil excluir, porque a floresta é muito, muito grande é muito difícil você excluir a pessoa dessa exploração. Então, o que a teoria econômica diz nessas situações é que quando você tem essas características, você tenderia rapidamente, naturalmente, à exaustão dos recursos. Talvez o exemplo dos cardumes seja um exemplo mais plástico, né? A gente compreenda melhor essa questão da tragédia dos comuns. Isto é, você não tem como controlar vários cardumes que existem no mar que as pessoas estão querendo capturar, sardinha, seja lá o que for. Então, de alguma maneira, porque os peixes estão entrando, várias espécies de peixe em extinção? Porque tem uma super exploração desses peixes. E assim, vários outros animais, né? Na África, elefantes, seja lá o que for. Isto é,
Posso adiantar? Pode. Você não tem como atribuir direito de propriedades. Aí que é fundamental, um troço fantástico que entra na nossa área, na área jurídica, muito facilmente. Como você não tem como atribuir direito de propriedades a esses bens tendem a superexploração. Eles tendem a ser super consumidos, né? E aí o Wilson já falou que, na verdade, qual é a solução para esses problemas. Na verdade, duas soluções para os problemas de tragédia dos comuns aí na economia. Primeiro é a atribuição de direitos de propriedade, porque, na verdade, qual o problema da tragédia dos comuns? Você tem um bem que tem uma característica de um bem público que é difícil exclusão, só que é bem privado. Então, como é que você resolve? Tornando essa característica aí de difícil exclusão mais próxima à característica de fácil exclusão que é própria dos bens privados. Então, como é que se faz isso? Dando a propriedade privada. O cara mesmo que é dono daquela propriedade vai cuidar da exclusão. Conciliar a conta dela. Água, luz, gás. Qual o problema? Olha só, essa questão da tragédia dos comuns, tudo em economia, a vantagem da economia é que pode ser contestado do ponto de vista científico. Você pode, de alguma maneira, produzir algo, experimentos que questionem. Tem um último trabalho daquela economista que você falou aí, que eu não lembro o nome dela. Cientista política. É a cientista política do ano passado, retrasado, né? Ganhou o prêmio Nobel, onde ela questiona a tragédia dos comuns. Ela mostra que alguns bens administrados de forma coletiva, de uso coletivo, foram bem administrados, são bem administrados. Eu não sei bem se esse é um questionamento direto à tragédia dos comuns, porque mesmo utilizado de forma coletiva, essa coletividade provavelmente utilizava como se dona fosse desses bens, está entendendo? Pode ser que tenha ocorrido isso também nos casos que ela estudou, né? Comunidades ribeirinhas, isso, aquilo, outro. Esse pessoal cuidava desses bens como se dono fosse. Então, provavelmente, eles utilizavam da melhor maneira adequada. Ninguém sai depredando seus próprios bens, não é verdade? Ninguém bate seu carro, ninguém cuida mal de sua fazenda ou de sua casa. Todo mundo toma cuidado porque é seu bem, né? Não é de outro, né? A tragédia dos comuns, assim, a primeira, quando começaram a perceber isso do ponto de vista da economia, parece-me que, não sei se é verdade, eu não sei se é folclore, mas numa zona do norte da África tinha, talvez seja folclore, os economistas criam essas histórias para fundamentar, no norte da África, as pessoas levavam seus camelos e os camelos começavam a comer a grama. Então era uma área comum, né? Aí o que acontecia? E perto desse mesmo local, tinha uma área que era privada, isto é, você tinha que pagar para colocar o seu camelo lá, para ele descansar, tomar água, comer a grama. Então foi verificado que essa área comum se exauriu muito rapidamente do que a área privada, isto é, o comum, o indivíduo chegava lá, todo mundo queria colocar seu camelo lá. Chegou a um ponto que não tinha mais nem água, nem grama para o camelo comer, enquanto que a outra, que era privada, ainda permanecia, né, de alguma maneira bem gerenciada. Esta é uma justificativa teórica da economia para a atribuição sempre que possível de direitos de propriedade, né, sob a alegação de que com o direito de propriedade, claro, existe a tendência à melhor utilização dos bens econômicos. Então, ela tem uma carga ideológica forte, mas me parece também que ela tem base empírica também bem razoável, né? Assim, quando você atribui direito de propriedade, de um modo geral, me parece que os bens realmente são melhor utilizados. Na verdade, a saída está um pouco... na verdade, a saída é você facilitar a exclusão. Você pode fazer isso dando direito de propriedade, ou você pode fazer isso, que é o caso do estudo o paper que eu li sobre o judiciário brasileiro, que ele acha que tem que ter um mecanismo de mais racional para o estabelecimento de custos, né? Então é outra forma de resolver, né? Então, propriedade privada é uma das formas, na verdade o cerne está em você tornar mais fácil e possível a exclusão. Né?
Que o direito de propriedade é a forma mais clássica, digamos assim. E o recurso, quando você entra com recurso, aí triplica, aí entrar com recurso é muito difícil. Eu concordo, eu acho que a ideia de acesso e viabiliza a justiça é falaciosa. O acesso é necessário, agora tem que ter mais de viabilidade por meio do preço para aquele que está lá para protelar. E o grande problema da justiça, na verdade, no Brasil, é que você tem, na verdade, entendendo a justiça como um bem, a gente vê que é um bem que determinadas pessoas demandam muito e muitas pessoas demandam pouco. Existe problema de acesso. Exatamente, ainda existe problema de acesso. Imagina quando grande parte da população ainda não tem isso. Imagina quando tiver. A gente tem 80 milhões de processos com ainda problemas de acesso. Imagina quando tiver acesso a essa população. Então não é um problema a gente ainda tem problema de acesso, porque muitas pessoas demandando. Poucas pessoas demandando muita justiça e muitas pessoas sem demandar. Então essa é a realidade, né? Que é mais grave. A maioria das pessoas não pode pagar. Mas a morosidade está nos tribunais e nos tribunais superiores. Quem tem acesso a esse tipo de julgamento, em regra, tem advogado e paga. São várias reflexões que a gente tem que fazer. Custo efetivo de processo, a partir do segundo No recurso. custo efetivo. Isso custa tanto por dia. Alguma coisa precisa ser feita. Eu tenho um amigo que é juiz, a gente joga tênis aos domingos, né? Ele falou, Wilson, hoje à tarde eu estou indo, não posso continuar aqui com vocês, não posso tomar que depois a gente sempre toma uma cerveja, né? Porque eu tenho que julgar, tenho que estudar um caso envolvendo uma construtora grande e uma associação de mutuários também muito grande. Eu fiquei me perguntando, por que eu tenho que pagar o salário daquele juiz, ou a sociedade tem que pagar o salário daquele juiz, para julgar essa demanda? Duas partes absolutamente iguais, né? Uma construtora de bom tamanho e uma associação extremamente forte, para definir quem tinha direito a, sei lá, um troço que estava mal construído, quem ia fazer, se ia fazer, se não ia fazer, quem tinha direito nessa demanda. Assim, são reflexões que a gente tem que fazer também, né? Que esse amplo acesso à justiça, de alguma maneira, permite que esses agentes poderiam estar em outro lugar, não ali sobre o meu bolso, né? Aquele juiz ali representa o bolso da sociedade, né? São discussões bem. Eu acho que talvez a gente tem ainda muita coisa para ver. Acho que talvez a gente vê um pouco mais. Aí a gente, na aula que vem, a gente retoma, a gente vê. Porque como foi bom, né? Porque gerou muito debate, né? Mas a gente pode perfeitamente continuar em uma outra aula. Não vai, provavelmente, se a gente for querer esgotar o tempo. Nós temos a intenção aí de falar sobre o papel do judiciário no desenvolvimento econômico, né? Essa coisa toda. Amanhã a ideia seria já ter uma parte mais aplicada do direito economista, voltar a uma parte mais aplicada, né? Talvez a gente elimine, Pedro, a questão do direito à concorrência. Uma outra falha de mercado, que Faltou a simetria, Pedro. faltou. A simetria a gente pode falar rapidamente. Uma outra falha de mercado importante é a simetria de informação, né? Então, e o que é essa assimetria de informação? Né? A gente viu que nos pressupostos aí de concorrência perfeita parte do princípio que todos sabem, tem informação plena sobre os preços, sobre os produtos, né? Então, quando isso não existe, quando uma parte sabe mais ou uma parte não sabe, não tem uma informação sobre determinado produto, sobre o preço, daí gera uma ineficiência no mercado. Então, aquele exemplo que eu dei no primeiro dia por exemplo, vou comprar uma casa, então eu não sei exatamente quem construiu, eu não sei que material foi usado, isso daí gera um custo que prejudica a eficiência do mercado. É diferente quando eu vou comprar um chocolate, que eu sei exatamente que está ali, tem uma tendência mais natural a que seja atingido a eficiência nesse mercado, do que no mercado onde vigora aí a assimetria de informação, né? Seria muito mais complicado atingir a eficiência, né? Então, no mundo ideal, seria bom que o Estado atuasse, agisse, né? Reduzindo essa assimetria de informação, contribuindo para que os agentes saibam mais sobre os seus respectivos produtos, né? Então, saibam mais sobre os agentes que estão no mercado. Um exemplo aqui na dinâmica que a gente fez, por exemplo, a gente poderia atingir mais rapidamente o equilíbrio que a gente atingiu se tivesse colocado ali no quadro assim, as preferências de cada um, né? Eu estaria reduzindo as assimetrias de informação. Então, eu quero chiclete, eu não gosto de chiclete, quem gosta? Aí já vai e troca logo, né? Então, um exemplo de uma atuação aí no sentido de reduzir a assimetria de informação
contribuindo aí para a eficiência do mercado, né? Pregão, né, cara? Exatamente. Assim, alguns mercados são clássicos por assimetria de informação. O mercado de saúde, por exemplo, né? Quando você vai ao médico, ele tem um poder enorme sobre você, né? Então, normalmente essas relações tendem, né, a ser de alguma maneira regulamentada pelo Estado, né, para evitar esse poder excessivo que uma parte tem sobre a outra, porque tem mais informação do que você. O mercado de serviços de saúde também é um mercado também de assimetria de informação forte, né? É engraçado esse exemplo que você falou do mercado de saúde, que na verdade aí tem um problema que a gente estuda em economia, que é o problema do agente principal, né? Que na verdade é o seguinte: você tem uma pessoa que é o médico tomando uma decisão a respeito da maximização da utilidade de outra pessoa que é o paciente, né? Outro exemplo do problema agente principal, que é o caso clássico, é quando você tem administrador e acionistas de empresas, né? Então você tem o administrador tomando as decisões em nome dos acionistas, né? E às vezes o administrador, que é o agente, ele está tomando as decisões em nome do principal. Ele pode estar maximizando seus próprios interesses, né? Que é o caso aí que você falou. Então, a regulamentação do mercado acionário, por exemplo, ela visa, de alguma maneira, minimizar essa questão da simetria de informação. Isto é, os gestores, os administradores, sabem mais das empresas do que os acionistas, né, dessas empresas, né? E assim, a prática mostra isso daí. De um modo geral, mesmo com toda essa regulamentação, com toda a questão de governança, isso e aquilo outro, os administradores sempre saem ganhando nessa relação com os acionistas. Os americanos fazem isso muito bem. Não tem administrador de grande empresa americana que não ganhe 100 milhões, 50 milhões de dólares por ano, né? Isto é, vale a pena realmente isso que eles estão ganhando, esses 50, 100 milhões de dólares por ano? Muito provavelmente por essa assimetria de informação. Ele sabe muito mais da empresa, daquele negócio, do que os acionistas, eu, você, qualquer um que tenha, aplique em fundo de investimento, ou que tenha uma ação de uma empresa qualquer, né? Bom, então na verdade seria, nesses casos aí, como o próprio exemplo aí do Wilson, seria de grande assimetria de informação, seria desejável, seria bom em termos da economia, né, em termos da eficiência econômica, que houvesse legislações aí reduzindo essa assimetria, propiciando uma maior informação a todos os agentes. Um exemplo aí, legislação de defesa do consumidor, né, que determina aí aos vendedores a obrigação de passar informações sobre os riscos que estão embutidos aí num determinado produto, né. É um exemplo aí de uma atuação de uma norma atuando aí em benefício da redução da assimetria de informações, contribuindo para uma solução mais eficiente do mercado. Não. Então, isso aí é uma forma de como reduzir a assimetria de informação, uma forma de atuação do Estado, sanando essa falha de mercado, né? A próxima falha de mercado que a gente vai abordar é o poder de mercado. Talvez seja melhor porque eu acho que eu vou demorar uns... Esse daí meia hora, talvez seja melhor a gente deixar para a próxima aula, porque eu acho que eu vou demorar pelo menos uma meia hora aqui. Aí vai... Assim, a aplicação prática dessa falha de mercado, ela é mais evidente na lei de defesa do mercado, que é a lei de defesa da concorrência, né? Então, eu acho que, assim, mesmo que a gente não trabalhe com defesa da concorrência e coisa assim, mas passa a conhecer um pouco dos valores que norteiam a lei de defesa da concorrência. Acho que a gente pode fazer amanhã, sim. As falhas de mercado, né? Que são 4, basicamente, e a gente parou na última, que é o poder de mercado, né? Então, as falhas de mercado, de acordo com a teoria econômica, são situações que demandariam, né, a ação do Estado para resolvê-las, né? E o poder de mercado seria uma delas, né? Então, o que vem a ser esse poder de mercado? Esse poder de mercado é uma situação em que a estrutura de mercado ela é altamente concentrada, e em função dessa alta concentração, a estrutura do mercado favorece que as empresas que estão atuando nesse mercado venham a exercer esse poder de mercado de que forma? Ou aumentando o preço em detrimento do consumidor, ou se engajando em condutas anticompetitivas, infrações à ordem econômica. Tá?
Então, é isso que seria o poder de mercado. Tá? Então, isso é considerado uma falha de mercado que demandaria aí uma ação do Estado aí para saná-la, né? Na nossa Constituição, já está na nossa Constituição, no artigo 170, o princípio da livre concorrência, que justamente leva isso em consideração, né? Essa necessidade de contrarrestar esse poder de mercado em detrimento do consumidor. Então, o princípio da livre concorrência está delineado aí no artigo 4º, né, do artigo 170. Né? E aí, regulamentando, né, esse inciso 4º do artigo 170, vem a Lei 8884, que é a legislação brasileira de defesa da concorrência. Tá? Não sei se você provavelmente já ouviu falar, né? Então, essa legislação 8884, né, vem a regulamentar esse princípio aí, que está na Constituição, né, e que também delineia as funções do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Né? O Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, que é basicamente formado por esses três órgãos aí, tá? O CAD, a SDE e a SEAI, né? A Secretaria de Direito Econômico, Secretaria de Acompanhamento Econômico e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Então, basicamente, são esses três órgãos que compõem o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. A SEAI é uma secretaria que faz parte do Ministério da Fazenda, né? A SDE é uma secretaria que faz parte do Ministério da Justiça, e o CAD é uma autarquia que é vinculada ao Ministério da Justiça. O CAD basicamente é um tribunal administrativo, né? E essas outras duas secretarias cumprem mais a função de serem as instrutoras processuais nos casos aí de fusão, de aquisição e de condutas anticompetitivas, né? Tem mais uma função de instrução processual, né? A Secretaria de Direito Econômico mais sob o ponto de vista dos aspectos legais, né? E a Secretaria de Acompanhamento Econômico mais sob o ponto de vista econômico, fazendo mais estudos, pareceres aí de ordem econômica, né? Então são os três órgãos aí que fazem parte aí do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. A Lei 8884 de 94, só para dar uma pincelada básica aí, na verdade ela tem duas vertentes básicas, né? A gente pode considerar que elas têm duas vertentes básicas. Uma vertente que pode ser considerada preventiva e uma segunda vertente que pode ser considerada a vertente repressiva, né? Na verdade, essas duas vertentes da lei meio que delineiam quais são as atribuições as duas grandes atribuições dos órgãos aí de defesa da concorrência. No âmbito aí da vertente preventiva, o que cabe, qual trabalho é feito no âmbito dessa vertente preventiva aí? O trabalho que é feito no âmbito dessa vertente preventiva, que nem o próprio nome diz, é um trabalho meio que de prevenção. Prevenção, tentando evitar estruturas de mercado desfavoráveis ao exercício desse poder de mercado. Então, basicamente, o que é feito nessa vertente preventiva? Que também tem gente que chama de vertente estruturante, né? Basicamente, é a análise das fusões e aquisições, né? Então, as fusões e aquisições, né, mediante quando duas empresas vão se fundir e tem mais do que 20%, né, de um determinado mercado relevante, elas são obrigadas a submeter essa fusão à apreciação dos órgãos brasileiros de defesa da concorrência, tá? E aí essa fusão vai ser analisada, né, e vai ser aprovada. Ela pode não ser aprovada ou pode ser aprovada com restrições, né? Em geral, a grande maioria das fusões e aquisições, né, estatisticamente, vem sendo aprovadas, né? O caso de não aprovação, em geral, é muito raro, né? Quase todos os casos ou são aprovados, e alguns casos que têm problemas, os órgãos de defesa da concorrência optam por estabelecer algumas restrições, algumas condições para aprovação, que foi o caso da Ambev, por exemplo, né? Então, eles aprovam mediante algumas condições. Essas condições, em geral, são no sentido de você vender uma marca, como no caso aí da fusão da Colgate, né? Ou então no caso da Ambev, que foi vender a Bavária, né? Então, na verdade, são assim, condições que os órgãos de defesa da concorrência estabelecem
para justamente zelar por um mercado mais competitivo, tá? Então, esse é o tipo de trabalho que se faz nessa vertente aí preventiva aí dessa legislação 8884 de 94. Na outra vertente, que é a vertente repressiva, basicamente o trabalho que é feito, que nem o próprio nome diz, é um trabalho de repressão. Então, o que é? É uma análise justamente das infrações à ordem econômica. Então, são analisadas as infrações à ordem econômica. Que provavelmente alguém já sabe, já ouviu falar de alguma infração à ordem econômica? Alguém saberia me dizer? Cartéis. Cartel, clássica é cartel, né? Todo mundo fala cartel. Só contar aqui uma história, né? Quando eu comecei a trabalhar na CA em 2000, eu recebi mais ou menos lá para fevereiro, março, uma ligação de um promotor de justiça lá de Santa Catarina. Mas nessa época, o mercado de combustíveis estava num processo de desregulamentação. Não sei se vocês lembram, antes o preço de gasolina era controlado, lembram disso? Há uns 15 anos atrás, 16 anos atrás mais ou menos, né? Então esse processo de liberalização do mercado de combustíveis estava ainda começando, né? Aí o promotor me ligou reclamando: rapaz, os preços aqui estão abusivos, e isso, aquilo, outro, tal. Aí eu falei: mas é o seguinte, mas estão abusivos por quê? O pessoal está se reunindo, estão definindo o preço, a gente já sabe de tudo. Eu falei: doutor, isso é crime. Ele era o promotor. Eu falei: doutor, isso é crime, está na lei 884, e esse mercado nós não temos interesse mais de controlá-lo, pelo menos essa é a política de governo nesse sentido. Eu sugiro ao senhor que comece a investigar isso como um crime. Passei para ele a legislação, ele não conhecia nada de defesa da concorrência, absolutamente não é cobrado em faculdade, não é cobrado em concurso, às vezes, né? Agora já 10 anos depois, né, a história é outra, né? Aí eu comecei a convencê-lo de que não existia preço abusivo no mercado competitivo, tá entendendo? Pelo menos em tese, queríamos que esse mercado fosse competitivo, né? Falei com ele umas 3, 4 vezes, e ele foi convencido a investigar. Aí ele conversou com o delegado e montaram escuta e fizeram, de fato, depois o primeiro case, né, assim, lead case, desse do mercado de combustível lá de Santa Catarina. Sei que depois esse promotor ficou famoso, saiu no Jornal Nacional, veio aqui, deu palestra. Grande defensor da concorrência. E grande defensor da concorrência. E depois virou referência lá em Santa Catarina na área de defesa da concorrência. Mas porque, assim, foi um processo mesmo. Depois disso, o Ministério Público, de alguma maneira, começou a também ingressar, isso logicamente estimulado principalmente pela CA e a SDE, que deu cursos a membros do Ministério Público sobre a Lei de Defesa da Concorrência, né? E vários pequenos cartéis de combustíveis começaram a ser combatidos. Infelizmente, eles vão e voltam. Aqui em Brasília é um exemplo clássico, né, que a gente não consegue combater esse cartel aqui. Aqui em Brasília, a solução imaginada seria permitir que os supermercados que querem entrar nesse mercado pudessem competir com as duas redes que de alguma maneira cartelizam o mercado aqui de Brasília, né? Igrejinha e Gasol, Cascão, né? Que seria uma alternativa. Mas o que aconteceu? Eles proibiram, por lei, eles têm força política, então proibiram junto ao governo local, né, mediante uma lei, tem uma lei. Essa lei está sendo questionada no Supremo, a constitucionalidade dela. Só que ela está parada no Supremo já há alguns anos, né? Me parece que recentemente o Procurador-Geral do CAD foi conversar com o ministro do Supremo, tentando mostrar a importância do julgamento da inconstitucionalidade dessa lei, para permitir que os supermercados também entrem nesse mercado. Porque, do ponto de vista de policial, já não tem mais o que fazer. O caso aí foi o primeiro caso, né, de investigação de cartel em posto de gasolina, né? Foi, o de Santa Catarina. Né? Daí, acho que Salvador, começaram a surgir Manaus, vários. Então, na verdade, foi um caso super É. importante, né? E essa parceria aí, que inaugurada entre os órgãos que fazem parte do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e o Ministério Público, foi essencial, porque um dos grandes problemas dessa conduta de cartel é que, na verdade, as pessoas quando engajam num cartel,
não deixam, quanto mais aumenta a cultura concorrencial, né, na sociedade, no país. No início, lógico, a gente tinha vários cartéis que eram condenados, que são chamados cartéis ingênuos. As pessoas não sabem que é uma conduta ilícita, então elas mesmas vão e se denunciam assim, né? Então, faz até contratos. Fazem até contratos, exatamente. Então no início a tendência é essa, mas à medida que a cultura concorrencial vai aumentando, a tendência é que as pessoas que engajam num cartel, elas não deixam rastro, né, do que fazem, né, não deixam provas, né? Então como é que grande parte aí dos casos são resolvidos por meio aí de escutas telefônicas aí. Então essa parceria dos órgãos de defesa da concorrência com o Ministério Público foi essencial, porque para conseguir provas aí por meio aí de escutas telefônicas aí, que na verdade são as formas mais eficazes da gente conseguir uma condenação aí de cartel, né? Tirando isso, só o programa de leniência, né? O programa de leniência que a gente vai ver mais à frente, né? Então foi essencial essa parceria aí. Bom, então voltando aqui, as duas vertentes da lei, essa vertente repressiva e preventiva. A preventiva com a análise mais das fusões, aquisições, né, a estrutura de mercado, e a repressiva as infrações de ordem econômica. Exemplo, cartel, né, é um exemplo. O que cartel é? Cartel é quando dois concorrentes, né, se juntam ou para fixar preços ou para dividir mercados, né, ou para ajustar alguma vantagem numa licitação. Então são os três casos clássicos, né, de cartel, né? Então, fixação de preços, né, divisão de mercado, né, ou ajuste entre concorrentes para vantagem numa licitação, tá? Tem uns casos interessantes aí que a gente analisou lá no Ministério da Fazenda aí de cartel, que a gente pegou licitações, tinham 4 concorrentes, e era engraçado, a gente via num ano ganhava uma empresa, no segundo ganhava outra, no terceiro ganhava outra, na quarta ganhava outra. Aí depois no quinto ano ganhava aquela primeira. Então a gente via nitidamente essa rotação assim de ganhadores, né? É engraçado isso daí, é o que chamam de, em inglês é bid rotation, né? Que você vê uma forma de você ajustar vantagens em processo aí de licitação, né? Essa lei 884 inaugura no Brasil a moderna política de defesa da concorrência em 94. Acontece que o direito da concorrência no Brasil ele vem de muito antes, ele vem de 1962. Então, já em 62 já existia uma legislação de defesa da concorrência, por que só em 94 se diz que é possível a aplicação de uma moderna política de defesa da concorrência? Os estudiosos do tema falam, só em 94 foi possível realmente que houvesse uma lei moderna de defesa da concorrência. Alguém tem alguém saberia dizer por quê? Que só em 94 passou a ser possível assim? O Código de Defesa do Consumidor é de 90, né? Pode estruturar o sistema, não? Quando foram criados os órgãos ou já existiam? Não, foram criados. Alguns já existiam, mas na verdade a reestruturação foi por meio dessa legislação, né? Na verdade é só pensar no ano de 94, né? O que aconteceu em 94? Um pouquinho antes. Basicamente, em 62, em 1994, né? O que acontece? Controle da inflação, processo de desregulamentação, redução das barreiras com relação ao exterior, abertura do país, que já vem de antes de 90, né? Com Collor. Então, esse é o cenário que passa a vigorar em 94, que propicia uma moderna legislação de defesa da concorrência, né? Porque até então, nos anos 60, né, 70, qual era o cenário? É um cenário de grande concentração de mercados, inflação galopante, né? Então, com a inflação galopante, você tem muito pouco espaço para aplicação de defesa da concorrência, porque os próprios consumidores, frente aos aumentos, ficam desnorteados, assim, não sabem, e os próprios concorrentes, assim, perdem os parâmetros para estabelecer a competição, né? Então, em 94, com o controle da inflação, desregulamentação da economia, o Estado saindo cada vez mais, se retraindo do setor produtivo, maior competição, passa a ser possível a aplicação de uma moderna legislação da concorrência. Curiosamente, antes, o que acontecia era até uma interferência do Estado, até fomentando a cartelização. Porque o que acontece?
antigamente o próprio Estado, numa política de não deixar os preços subirem muito, o que eles faziam? O Ministério da Fazenda autorizava os setores estrategicamente mais importantes para a economia, tinham que ir pedir autorização para aumentar seus produtos lá no Ministério da Fazenda. E aí o Ministério da Fazenda sentava, né, com todos que deveriam ser concorrentes, todo mundo sentado na mesa discutindo os custos e eles mesmos estabeleciam o preço. Então era o próprio Estado cartelizando. O próprio Estado cartelizando. Então, nesse cenário, não tem espaço para aplicação de uma moderna política de defesa da concorrência. Então, não é à toa que em 94, com controle de preços, desregulamentação da economia, abertura da economia, passa a ser possível a aplicação de uma moderna legislação de defesa da concorrência, e não é à toa que justamente em 94 vem essa legislação de defesa da concorrência. O primeiro caso de cartel condenado no Brasil é muito curioso, revela um pouco esse aspecto aí que eu falei dos cartéis ingênuos, né? Que não sabem muito o que é uma infração à ordem econômica, não sabem o que é um ilícito, e muito influenciados também pela própria lógica de atuação na economia que vigorava antes aí, que era justamente do Estado, do próprio Ministério da Fazenda, o Estado sentar com os concorrentes e autorizar os ajustes, até estabelecer e fixar os preços do próprio Estado, né? Então o que acontece? O primeiro caso de cartel condenado no Brasil, um cartel entre empresas siderúrgicas, essas empresas CSN, Usiminas e Cosipa. O que acontece? Meio que não cientes da nova legislação de defesa da concorrência, eles foram simplesmente ao Ministério da Fazenda solicitar autorização para dar um aumento de X%. Aí os técnicos lá do Ministério da Fazenda, que já atuavam aí com defesa da concorrência, explicaram a mesma coisa que você explicou lá. Tem essa legislação aqui, não pode, isso daí é uma infração à ordem econômica, então realmente não pode isso. Mas não adiantou nada, eles fizeram mesmo assim. Então é isso que a gente chama dos cartéis ingênuos, que eles mesmos fabricam as suas próprias provas e entregam de bandeja, né? Então é natural que isso daí a gente observa em todos os países que começam a aplicar uma legislação da concorrência moderna. É natural que os primeiros cartéis detectados sejam justamente esses cartéis ditos ingênuos, né? À medida que a cultura da concorrência vai perpassando aí a sociedade, os empresários, fica mais complicado detectar os cartéis, as infrações da ordem econômica. A gente depende mais de iniciativas tipo de atuação junto ao Ministério Público para conseguir uma escuta telefônica. Por quê? Os empresários já estão sabendo que é um ilícito, né? Então eles já estão mais espertos, não vão deixar evidência. Então, e é muito difícil conseguir evidência em cartel. Muito difícil. Daí a importância do programa de leniência. Isso daí que a gente vai ver mais à frente, né? Basicamente o programa de leniência é o quê? É um programa que estimula, é um programa de delação premiada. Você estimula que um partícipe do cartel vai e diga, e acusa, e diga, eu estou participando do cartel, e aí você concede, você não aplica a pena para essa pessoa que veio e confessou participar do cartel. Você aplicaria para os outros partícipes, né? Então, esse programa de leniência é muito efetivo para a detecção de cartel. Quase todos os cartéis no mundo, hoje em dia, quer dizer, a grande maioria dos cartéis no mundo são detectados por meio desses programas de leniência, né? O Wilson aí, aqui trabalhou na redação do nosso programa de leniência, né? Então ele pode depois até falar... Pode depois... Tá. Então esse é o caso do cartel ingênuo, primeiro condenado aqui no Brasil, né? Bom, a gente está falando aqui de poder de mercado, defesa da concorrência. O poder de mercado é o quê? Uma estrutura de mercado que induziria a uma conduta anticompetitiva. Uma estrutura de mercado que, a princípio, favoreceria uma conduta anticompetitiva. Mas será que toda a estrutura de mercado altamente concentrada induziria naturalmente a uma conduta, a uma infração à ordem econômica? Toda a estrutura de mercado seria per se nociva? Será que é o caso? O que vocês acham? Não. Um exemplo, né, que a gente debateu em outras aulas aí é o exemplo das patentes, né? Que na verdade é um monopólio legalmente instituído, né?
A patente é isso, não passa um monopólio, né, de 20 anos. Né? E também tem os casos dos monopólios naturais. O que são os monopólios naturais? São situações em que, na verdade, o próprio monopólio é a estrutura mais eficiente possível naquela situação. Tá? É isso que são os monopólios naturais. Em geral, os monopólios naturais ocorrem em setores que exigem um grande investimento inicial. Para começar a atividade. Então a gente pode pensar tipo numa hidrelétrica, assim, envolve um investimento enorme para começar, né? De tal maneira que para você recuperar e para que a produção seja economicamente eficiente, você tem que produzir um volume também muito enorme, muito grande. Para você chegar ao ponto de custo médio mínimo, que é o ponto em que se torna economicamente eficiente para operar, você tem que produzir um volume tão grande, tamanho, que só faz sentido ter uma empresa naquele local, porque você não tem um número de consumidores capazes de consumir aquele volume produzido. Então, não haveria espaço para mais de uma. Então, essa lógica que está por detrás dos monopólios naturais. Em termos econômicos, a gente diz que existem grandes economias de escala no setor. Existem grandes economias de escala e o ponto de operação ótimo é um ponto de custo médio mínimo, e esse ponto de custo médio mínimo se dá no nível de produção tamanho que só comportaria uma empresa para aquele determinado local. Então essa é a lógica que está por detrás dos monopólios naturais, né? Que seriam, que na verdade é o quê? É uma estrutura que é a mais eficiente dadas as características daquela atividade. Em geral são atividades que envolvem investimentos vultosos, tipo uma hidrelétrica, né? Então essa é a lógica por detrás aí dos monopólios naturais. Então nem sempre uma determinada estrutura é per se nociva, você tem que analisar caso a caso, né? Essa é o grande recado, né? Não dominante. Depois a gente vai ver um exemplo para ficar um pouco mais claro. Mas só para explicar basicamente o que é uma estratégia dominante, uma não dominante. Uma dominante seria aquela estratégia que um determinado jogador, ele sempre vai escolher essa estratégia não importando qual a reação do outro jogador. Essa é uma estratégia dominante, o próprio nome diz, domina. Vai ser sempre aquela estratégia escolhida pelo jogador, independentemente da estratégia do outro. É uma dominante. A não dominante é justamente o contrário, que é uma estratégia que você utiliza uma vez, mas dependendo da reação do outro jogador, você escolhe outra estratégia, né? Então essa é a não dominante. A gente vai ver um exemplo que fica um pouco mais claro. Os jogos, em teoria de jogos, podem ser também classificados em dois tipos. Os jogos cooperativos e os jogos não cooperativos. Por jogos cooperativos, a gente entende são aqueles jogos em que é possível a comunicação entre os jogadores de tal maneira que eles possam chegar a um acordo. É isso que significa um jogo cooperativo. Um jogo não cooperativo é justamente o contrário, né? São aqueles jogos em que os jogadores, né, não podem se comunicar, consequentemente, ou podem se comunicar, mas não chegam a um acordo, né? Mas em geral a gente diz que eles não podem se comunicar, tá? Então, é a diferença também importante aqui em teoria dos jogos. Jogos cooperativos e não cooperativos. Depois a gente vai ver no exemplo, fica mais fácil. Tá? Quais são os elementos mais importantes aqui para a gente analisar aqui um jogo na teoria dos jogos? Basicamente, são 3 elementos assim que a gente analisa mais num jogo. Quais são os elementos? Os jogadores, né? O número de jogadores, né? As estratégias de cada um, né? Qual vai ser a ação de cada um, levando-se em conta qual vai ser a reação do outro jogador, né? Quais as estratégias, né, de cada um, quais ações possíveis, né? E também quais as recompensas, né? Também em inglês eles usam payoff, né? É possível que, se vocês começarem a ler, é possível que vocês vejam payoff, significa recompensa. Quer dizer, qual vai ser a recompensa dado os resultados possíveis daquele jogo, frente às escolhas das estratégias, tá? Então, basicamente, são os 3 elementos que vocês precisam saber para começar a ingressar aí na teoria dos jogos, né? Vamos tentar exemplificar aqui. Provavelmente já ouviram falar do dilema dos prisioneiros, né? Alguém conhece o dilema dos prisioneiros? Quem estudou economia, com certeza. O que é o dilema dos prisioneiros? O dilema dos prisioneiros é uma situação em que
nós temos dois suspeitos, né? Isso antes de entrar aqui propriamente no exemplo. O dilema dos prisioneiros ficou conhecido por esse nome, mas é uma situação que pode ser aplicada em várias outras situações da realidade, né? Então pegou esse nome porque na verdade foi desenvolvido por meio de um exemplo de dois prisioneiros, mas como a gente vai ver aqui, a gente pode aplicar esse modelo para várias situações da realidade, né? Mas então como é que é esse jogo aqui? A gente tem uma situação em que existem dois suspeitos, né, que foram presos. Eles foram acusados de um crime, né, conjunto, né, e estão sendo interrogados em salas diferentes, tá? Sem comunicação, tá? Sem comunicação, tá? Então, a gente já vê que é um jogo não cooperativo, né? Porque eles não têm comunicação, não podem chegar a um acordo, né? Que a gente acabou de ver que jogo não cooperativo. Então, eles estão em salas diferentes. E quais são as estratégias possíveis nesse jogo? As estratégias são as seguintes. Bom, antes só explicando que ficou faltando aqui, ficou faltando só que a gente colocar aqui um Azinho aqui e um B ali. O A significa o quê? Que esse aqui é o jogador A e aqui, lá em cima é o jogador B, tá? Vamos começar aqui com o A. Quais são as opções aqui desse jogador A? Quais são as estratégias? A gente viu um dos elementos da teoria de jogos. Quais são as estratégias? Ou ele confessa ou ele não confessa. Essas são as estratégias, né? Mesma coisa o jogador B. Ou ele confessa ou ele não confessa, tá? Se o jogador A confessar e o B confessar também, aqui é a recompensa do A e aqui é a recompensa do B, tá? E aqui é a mesma coisa, tá? Frente às diversas estratégias, né? Então, se o A confessar e o B confessar, eles vão cada um pegar 3 meses de prisão. Se o A não confessar e o B confessar, esse que confessou, ele vai ter o benefício de... Na verdade, não vai ter pena nenhuma. E o A aqui, ele, como ele não confessou, vai ter 6 meses de prisão, tá? Então, porque as autoridades já vão ter um elemento de prova. Então, é por isso então, que um pega 6 meses e o outro não pega nada. Se o A confessar e o B não confessar, o que confessou não pega nada, o que confessou não pega nada e o que não confessou pega 6 meses de prisão. Se os dois não confessarem, cada um vai pegar 1 mês de prisão. Por quê? Porque, ficou faltando dizer lá no exemplo, as autoridades têm também uma evidência de que eles participaram de uma outra infração de potencial menor. Então eles têm esse elemento eles podem ser... podem ir para a prisão cada 1 mês em função dessa infração de potencial menor que as autoridades sabem, né? Então é isso daí que é a dinâmica do dilema, né? Então o que vai acontecer aqui? Vamos ver qual que é a estratégia dominante aqui. Existe uma estratégia dominante aqui ou não existe? Vamos ver. Então vamos analisar aqui. Vamos partir do princípio aqui que o B confessa. O B está aqui, o A aqui. O B confessa. Quais são as opções do A? Dado que o B confessou, a gente está aqui nessa coluna. O B confessou. Quais são as opções do A? 2 opções. Dado que o B confessou. Ou ele confessa, ou ele não confessa. Dado que o B confessou. O que vocês acham que ele vai escolher? Ele vai confessar. Por quê? Dado que esse aqui confessou, se ele não confessar, ele vai pegar 6 meses. Se ele confessar, vai pegar 3. Então ele vai confessar. Vamos ver outro exemplo. Dado que o B não confessa, o que o A vai fazer? Dado que o B não confessa, então a gente está nessa coluna. Quais são as opções do A? Aqui ou aqui? O que é melhor? Aqui, não é? Confessa, não pega nada. Então o que a gente viu? Confessar é uma estratégia dominante. Por quê? Independentemente do que o outro faça, ele vai confessar. É uma estratégia dominante para o A. Concordam? Então é isso que significa uma estratégia dominante. Aquela estratégia que eu vou seguir independentemente da reação do outro. Vamos ver se confessar é uma estratégia dominante para o B também. Será que é? Vamos fazer a mesma análise. Dado que o A confessa, se o A confessar, a gente está nessa linha aqui. O que é mais interessante para o B? Dado que o A confessou. Aqui o B é aqui, né? Desse lado aqui. O que é mais interessante? Confessar, porque ele pega 3 meses de prisão ao invés de 6. Dado que o A não confessa, o que é mais interessante para o B? Confessar também.
Por quê? Em vez de 1 mês, pega 0. Ou seja, o que a gente acabou de ver? Para o B também, confessar é a estratégia dominante. É a estratégia dominante. Então o que vai acontecer nesse jogo? Se confessar é a estratégia dominante para um e é dominante para o outro, qual é o resultado do jogo? Confessa. Os dois vão confessar. Tem a intersecção de duas estratégias dominantes. A gente tem em teoria de jogos que a gente chama de equilíbrio de Nash. Então aqui é o equilíbrio de Nash desse jogo. Duas estratégias dominantes. Entenderam? É isso que é o equilíbrio de Nash. Tá? Do filme Mente Brilhante. Oi? Aquele cara do filme da Mente Brilhante. É, exatamente. É esse mesmo. É o Nash. Nesse caso, esse sistema só não funciona dentro desse modelo fechado. Como é que é? Não entendi? Esse sistema aí só não funciona dentro desse modelo fechado, aí, dentro desse mundo, dessa dinâmica do dilema. Porque se mudar aí essas penas de 3 meses, 2 meses, aí, como é que eles vão saber se vão pegar ou não? A gente vai ver que dependendo da recompensa, isso daqui que a gente vê aqui é a recompensa, né? Um dos elementos da teoria do jogo. Dependendo da recompensa, o resultado vai mudar. Dependendo da recompensa. Esse daí é um equilíbrio dadas as recompensas, né? E dado outra informação muito importante, que é um jogo não cooperativo. Ou seja, não pode chegar a um acordo, porque se fosse cooperativo o jogo, qual seria o resultado? Os dois iriam confessar que é o melhor para os dois. É o resultado melhor dada a cooperação. Então, se não é possível, levando-se em conta que é um jogo não cooperativo, o equilíbrio vai estar aqui, equilíbrio de Nash. Se fosse possível uma cooperação, se fosse um jogo cooperativo, o equilíbrio seria lá embaixo. Os dois iam chegar, sentar e conversar e falar, ó, nós dois não vamos confessar porque é o melhor, o resultado, o bem-estar, digamos, bem-estar agregado, bem-estar social, levando-se em conta que os dois são a sociedade, o bem-estar dos dois é maximizado ali. Então vocês usam isso daí para o acordo leniense. Vamos ver como é que a gente consegue raciocinar o acordo de leniência pensando nesse modelo. Vamos ver se é possível. A lei de leniência, melhor, a parte de leniência está aí. Com vocês. Depois a gente vai ver como é que a gente consegue raciocinar usando esse modelo para leniência, né? Mas basicamente é esse modelo. Aí é uma pergunta que eu faço para vocês. Esse é o equilíbrio de Nash. O que é o equilíbrio de Nash? Estratégia dominante para os dois jogadores. Pergunta difícil. O equilíbrio de Nash é uma situação de equilíbrio de Pareto? Lembrando, o que é equilíbrio de Pareto? Eu não posso melhorar um sem piorar o outro. O equilíbrio de Nash é necessariamente uma situação de equilíbrio de Pareto? Bom, o nosso exemplo aí já mostra que não, porque ó, o equilíbrio de Nash é aqui. Eu não posso melhorar a situação dos dois, então eu não estou no equilíbrio de Pareto aqui. Mas considerando que é não cooperativo, né? Considerando que desculpa, é verdade. Considerando que o jogo é esse que não é cooperativo. Se for cooperativo, a gente já vai chegar numa situação lá de equilíbrio de Pareto. Verdade. Boa observação. Mas essa situação aqui não é uma situação de equilíbrio de Pareto. Posso melhorar os dois. Então, não necessariamente o equilíbrio de Nash é uma situação de equilíbrio de Pareto. Tá? E aí, na verdade, a gente pode usar essa dinâmica aí para várias coisas do mundo da vida real, né? Vocês querem ver uma situação em que se aplica o dilema dos prisioneiros? Provavelmente vocês já dirigiram em estrada à noite. Você está passando assim naquele lugar que está super escuro. Aí você vai e joga a luz alta. Aí o outro jogador lá joga a luz alta também. Então você tem duas opções. Você tem opções de cooperação e opções de não cooperação, de conflito. Então vamos colocar aqui. Vamos pensar aqui. Luz alta, luz baixa. Dá pra gente jogar aqui, né? Luz alta, luz baixa. E aí aqui a recompensa seria o bem-estar, né? O bem-estar. Então, luz alta, luz baixa. Se eu colocar luz alta... Se eu colocar luz alta, luz baixa. E luz alta, luz baixa. Se eu colocar luz alta aqui e ele colocar luz baixa, eu vou ter aqui um bem-estar aqui, eu vou ter uma recompensa maior do que o outro. Eu estou com luz alta e ele com luz baixa. Ele vai estar com a recompensa menor. Vai estar com luz alta nos olhos. Você vê melhor e ele vê pior. Exatamente. E o mesmo acontece quando ele joga luz alta e eu jogo luz baixa. Vai estar luz alta, luz baixa. Ele vai estar com o melhor e o pior. O que acontece em geral nessa situação? Todo mundo quer colocar, provavelmente se for só um jogo de uma rodada só, você vai entrar lá, você vai ter que decidir, vou jogar luz alta ou luz baixa. É um jogo não cooperativo, você está numa subida
E o cara tá numa subida, vai entrar e fala, pô, eu sei que vem um carro do lado de lá. Se você for um jogador racional, é um jogo não cooperativo, uma vez só. Ou entra com luz baixa ou luz alta. O que você vai fazer? É jogar luz alta. O equilíbrio se dará numa situação de luz alta, que é igual aqui. Ou seja, é a situação pior para os dois, né? Então, se for um jogo não cooperativo, tem um equilíbrio de Nash, os dois com luz alta. Agora, se for possível algum tipo de cooperação, de comunicação, o que acontece? Você pode chegar no equilíbrio dos dois. E acontece quando você está dirigindo, né? Você joga luz alta, o cara joga luz alta, aí você joga luz baixa. Você está falando, vamos cooperar. Aí o cara joga luz baixa. Aí você chega lá no outro equilíbrio. Entendeu? Então, dá para você utilizar para várias coisas aqui esse modelo, né? Ah, é. Tem pessoal que... o pessoal fala que dá para usar para traição também. Você vai trair e não trair, né? Então, se você tem só uma opção, vou trair ou não vou trair. Então é um jogo não cooperativo. É melhor trair logo, né? Tem gente que usa para isso daí também, né? Então aí seria o equilíbrio de Nash, seria os dois traindo, né? Estratégia dominante, né? Mas se você puder chegar a um acordo, ó, melhor a gente, cada um não trair, né? Aí você chega no equilíbrio ali. Outro exemplo, né? Como é que a gente pode pensar aqui no Programa Brasileiro de Leniência nessa situação? Você quer falar um pouco sobre o programa de leniência antes? Não? Então, basicamente, o programa de leniência é um programa utilizado aí, pelas autoridades de defesa da concorrência que estimula a delação premiada, concedendo isenção da pena para aquele primeiro que for aos órgãos de defesa da concorrência e confessar. Então, vamos ver se aplica aqui. É uma situação parecida, né? Confessa, não confessa, tem um partícipe do cartel aqui A e um partícipe do cartel lá B. Decidindo, putz, será que eu vou confessar ou não vou? E se um confessar e o outro não confessar, o cara que confessou, ele pega isenção da pena e o outro não. É o que acontece. Situação exatamente igual. A autoridade de defesa da concorrência está investigando o cara, o cartel. Então, provavelmente, se os dois não confessarem, a gente vai ter provavelmente uma situação parecida aqui em que os dois vão ter uma probabilidade de serem pegos, né? Então, que seria o equivalente se ambos não confessarem, eles vão ter uma recompensa negativa no sentido de que eles vão ter uma probabilidade de serem pegos, mesmo não confessando, porque as autoridades estão investigando. Então, qual o grande... Oi? Eu acho que um exemplo interessante, talvez, da investigação seria aquele de ontem, da conta na mesa, né? Que acontece com todo mundo. Você consome mais ou menos. Se você não tem uma cooperação de quem vai pagar o quê, você consumir mais. É verdade. Se você consumir mais, né? Se vocês combinarem que cada um paga a sua parte, é verdade. se tiver uma cooperação... Se você só tem que decidir na hora, vou consumir mais ou menos, você não sabe que o cara vai ser... A estratégia dominante é consumir mais. O equilíbrio de Nash consome. É interessante, é bem lembrado. Então, Programa Brasileiro de Leniência. Aqui, se nenhum dos dois confessarem, é bem possível que eles tenham aqui também uma recompensa não tão ruim, como no caso se o outro confessar e as autoridades chegarem à certeza que eles participaram do cartel, mas eles provavelmente poderão ser pegos. Então, digamos, a recompensa não será tão grande aqui, em que existe a prova cabal, mas se revela no sentido de probabilidade das autoridades de defesa da concorrência conseguirem provar alguma coisa, mesmo sem nenhum deles participar do programa confessando, né? O que acontece, então? O grande dilema desses programas de leniência é justamente fazer com que, para os partícipes do cartel, a confissão seja uma estratégia dominante. Porque se o programa for bem feito, estiver certo, se tudo estiver certo em termos desenhado da melhor forma possível no programa de leniência, a confissão vai ser uma estratégia dominante, então fatalmente a pessoa vai confessar. Então é isso que é o grande desafio do programa de leniência, fazer com que os partícipes do cartel possam ter na confissão uma estratégia dominante. No Brasil, provavelmente o que acontecia? Quando o programa de leniência começou, provavelmente a confissão não era uma estratégia dominante. O programa de leniência não foi não estava sendo aplicado da maneira correta o suficiente, de tal maneira a fazer com que a confissão
fosse uma estratégia dominante para os partícipes do cartel. Por quê? Ele demorou muito, o programa de leniência foi inaugurado, passou muito tempo sem que nenhum cartel pudesse ser detectado por meio da utilização desse programa. Provavelmente, o que estava acontecendo naquele momento? Provavelmente, quando foi inaugurado o Programa Brasileiro de Leniência, Defesa da Concorrência, a recompensa aqui não era -1, provavelmente era 0,0. Por quê? Qual o grande chamariz, qual o grande atrativo da participação no programa de leniência? Eu vou confessar, porque se eu não confessar, eu tenho uma grande probabilidade de ser pego porque eu estou sendo investigado. Isso que representa -1. Provavelmente lá era 0,0. Por quê? Os órgãos brasileiros de defesa da concorrência não tinham muitos elementos na investigação para conseguir provar o cartel. Então, se eu colocar 0,0 aqui, deixa de ser uma estratégia dominante, não vai ter aquele equilíbrio de Nash ali. Então, provavelmente, exatamente por essa razão, pela inefetividade das investigações dos órgãos de defesa da concorrência, o programa falhou nos primeiros anos. E aí foi, com o passar do tempo, com o desenvolvimento das autoridades de defesa da concorrência, a maior probabilidade de detecção de cartéis, uma vez iniciada a investigação, a gente começou a ver que antes não era uma estratégia dominante, passou a ser. Porque os órgãos de defesa da concorrência começaram a aumentar a probabilidade de detecção de cartéis quando iniciavam as investigações. Então, o que antes aqui era uma recompensa de 0,0, aqui passou a ser -1, fazendo com que a estratégia de confissão passasse a ser dominante, no caso. E aí, com o passar dos anos, a gente começou a ver que várias pessoas começaram a fazer uso desse programa de leniência. Vários cartéis começaram a ser detectados, né, por meio do programa de leniência.